Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de ScreenCam. Eu sou Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinet. E a nossa lição de hoje será o menu selecionar. A essa altura o aluno já conhece, com certeza, as ferramentas dedicadas à seleção, que operam ou que produzem seleção de pedaços da imagem. E o que nós vamos fazer hoje é conhecer o menu selecionar, um menu que oferece algumas funções interessantes só para a atividade de seleção. A primeira delas é, em inglês, all, ou tudo em português, cujo atalho é Command A. Quando nós damos um Command A gente seleciona toda a área de uma layer ou camada que esteja ativa aqui no painel. Portanto, o Command A seleciona toda a área da imagem. Lá no menu selecionar, vemos uma outra função muito importante que vamos usar várias vezes, que é o cancelar a seleção, ou seja, retirar a seleção que já fizemos, e é só usarmos o cancelar a seleção aqui no menu selecionar ou o atalho Command D. Ele tira a seleção que existia. Vou mostrar outras funções também interessantes do menu selecionar, mas antes vou pegar a varinha mágica para selecionar a área externa da imagem, dos pixels que aqui estão na cor branca. E agora, lá no menu selecionar, eu posso fazer uma outra operação interessante, que é a inversão da seleção. Eu posso inverter a seleção que já existia. Neste caso, eu estou com a área de fora, que são os pixels brancos selecionados. Mas se eu quiser selecionar os dois heróis da imagem, basta que eu inverta a seleção. O atalho é Command Shift I. E eu então inverto a seleção. Vou usar aqui Command Shift I e inverti de novo a seleção. Command Shift I e inverti a seleção. Agora o que está selecionado é a parte interna dos heróis. Tanto que se eu usar a função Delete, ela vai tentar apagar as áreas da imagem que eram os heróis. Vou voltar para que nós possamos ver os heróis novamente. E agora vamos ver mais algumas funções interessantes. Para vermos essas funções, eu vou dar um zoom na imagem e vejamos aqui a seleção existindo e a área externa, que seriam os pixels dessa cor branca. Vejam agora outras possibilidades do menu selecionar, como por exemplo a modificar a seleção. Mas eu vou mostrar, por exemplo, a expansão da seleção. Quando a gente pede para expandir a seleção, eu posso estabelecer quantos pixels eu quero que essa expansão aplique. Vou aplicar aqui 12 pixels de expansão. Quando eu aperto OK, notem que a seleção que estava aqui expandiu-se para 12 pixels de distância. Vou voltar com a seleção aqui, usando Command Z. E agora eu vou mostrar outra possibilidade. No modificar ainda, eu tenho a contração de uma seleção feita. Quando eu peço para contrair, é o contrário da expansão. Vou pedir aqui, por exemplo, 5 pixels de contração. Quando eu aperto OK, notem que a seleção entra em relação a onde estava 5 pixels. Ela se contraiu em relação à posição inicial. Command Z novamente, para mostrarmos mais umas possibilidades. Como por exemplo, temos aqui também no menu selecionar a questão de salvar a seleção. Se eu fiz uma seleção mais trabalhosa e quero então salvá-la, eu posso usar o salvar a seleção e botar um nome qualquer. Vou botar aqui, por exemplo, heróis. OK. Então, toda vez que eu apertar Command D ou trabalhar em qualquer questão e quiser voltar com a seleção que eu já tinha previamente feito, é só eu ir no menu selecionar e pedir carregar seleção, ou em inglês Load Selection. Quando eu clico,
no campo de canal ou channels aparecerão os nomes das seleções, dos pedaços de seleção que eu salvei. Neste caso só tem uma, que é heróis. Quando eu apertar OK, a seleção volta e eu não perdi aquela seleção anteriormente feita. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.